Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma boa noite com Deus. Mais uma vez aqui estamos nós para lermos a palavra do Senhor, entender aquilo que Jesus tem para nós, a luz na revelação da sua gloriosa palavra de Deus. Como é bom, né, a gente sempre ter esse momento para lermos a palavra do Senhor e aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor Jesus tem para nós. O Senhor Jesus, como eu sempre falo, sempre tem uma bênção para nós, sempre tem uma revelação na palavra dele, nos dizendo como devemos pensar, falar, agir, viver no dia a dia de nossas vidas. Né? À luz do que vivemos na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro, enfim, nas nossas relações, no trabalho, no estudo, junto com as famílias. Tudo isso, o Senhor Jesus tem uma palavra para nós, para que nós então saibamos nos relacionar, saibamos falar, agir e principalmente testemunhar sobre o Senhor Jesus. Testemunhar sobre o amor, sobre uma vivência diferente daquilo que a gente vê no dia a dia aí, dessa sociedade tão pecaminosa que está perecendo nas mais diversas situações horríveis que a gente vê aí nos noticiários. Infelizmente, as pessoas não querem entregar suas vidas ao Senhor Jesus, não querem viver o novo de Cristo. Então vamos ler a palavra do Senhor e vamos entender na palavra do Senhor aquilo que Deus então quer falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor está no livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38, diz assim: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: Este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, e ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Amém. Então, a palavra de Deus, ela fala do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, irmãos, ele é sensacional, né? O profeta Jeremias é um homem de Deus, um homem assim que não teme as circunstâncias, né, da vida e muito menos as pessoas que o rodeiam. Porque muitas das pessoas, incluindo seus parentes, não eram muito fã dele e perseguiram, maltrataram ele. E nesse caso aqui, no capítulo 38 do livro do profeta Jeremias, nós vemos que os governantes de Jerusalém, tinha o rei, tinha os príncipes e assim, aqueles que faziam parte da liderança em Jerusalém, eles se voltaram contra o profeta Jeremias porque o profeta Jeremias disse uma verdade. Naqueles dias dessa palavra do profeta Jeremias, no livro, profeta Jeremias, capítulo 38, para os irmãos que estão chegando, eu li até o verso do 1 ao 6. Então, naqueles dias, a cidade de Jerusalém, que era uma cidade de muralhas, amuralhada, ela estava cercada pelos babilônios, que estavam guerreando com soldados israelenses ali nas muralhas, e já estavam ao ponto de tomar então a cidade.
E Jeremias deixou muito claro, ele, um homem de Deus, ele foi e disse para todo mundo ouvir, inclusive o rei e os seus príncipes, toda a liderança da cidade de Jerusalém, de que a cidade iria cair na mão dos babilônios. Mas ele disse o seguinte, olha, se a cidade, se todo mundo se render aos babilônios, vocês viverão, porque é uma promessa de Deus em dar a vida para vocês. Ou seja, a cidade vai cair de qualquer jeito, porque era um juízo de Deus sobre Jerusalém, uma cidade pecaminosa que abandonou a lei de Deus. Existia um templo ali que Salomão construiu, e mesmo assim eles seguiram outros deuses, outras divindades, e o pecado reinou naquela cidade e a lei de Deus foi ficando para trás. Então Deus decretou juízo, de que a cidade cairia um dia, e chegou a hora. E Jeremias então está dizendo, olha, se rendam, porque Deus vai dar a vida para todos vocês. E os governantes acharam, e aí, se você ler todo o livro de Jeremias, vai ver que surgiram outros falsos profetas, enganadores, que falavam de uma vitória dos israelenses sobre os babilônios, que certamente não aconteceu. E eles seguiram esses falsos profetas, muitos dos quais a gente vê nos nossos dias, não é assim? Quantos falsos profetas estão aí na televisão profetizando coisas que não são do Senhor Jesus. Então Jeremias, um homem ungido por Deus, cheio do Espírito de Deus, ele vai dizer justamente sobre isso. Olha, a cidade vai cair, se rendam, porque Deus vai dar a vida para vocês. O que eles fizeram então, os governantes? Ficaram indignados e pegaram Jeremias e arremessaram ele num poço, por ordem do rei Zedequias, que morreria depois, quando a cidade for tomada pelos babilônios. E ele é jogado na lama lá, afunda na lama quase para morrer. Ele foi jogado para morrer, mas a história mostra os outros versículos, a partir do verso 7, então, que um tal de etíope, de nome Ebed-Meleque, vai pedir permissão ao rei para sustentar Jeremias, salvar Jeremias, e eles tiram Jeremias da cisterna. A palavra do Senhor, então, ela nos diz sobre o tempo em que nós vivemos, assim como Jeremias naqueles dias, era 600 anos antes de Cristo, essa profecia, assim como é para nós hoje. Dizer a verdade quando as pessoas querem nos calar. Não é uma realidade que nós cristãos vivemos? Se você chegar num lugar e concordar com a fala, concordar com a situação, seja na empresa, no meio de familiares e outros lugares, você será bem visto. E se você disser que é um cristão evangélico, você será bem visto, bem amado e respeitado. Porém, se você discordar da situação, falar uma palavra diferente do que aquelas pessoas estão acostumadas a ouvir, você já é um radical, você já é fanático, você já não preza pelo amor, você já não quer paz, e começa as hostilidades. Não é uma verdade? Então, assim como fora nos dias de Jeremias, assim também é nos nossos dias, meu irmão e minha irmã. Somos afrontados, somos hostilizados por dizer a verdade do Senhor Jesus, por dizer a verdade, o que está nessa palavra. Que Deus, Ele é fiel, que a sua palavra é verdadeira, e que só há salvação no nome de Jesus, e que a igreja é o corpo de Cristo, é o lugar de adoração, é o lugar de comunhão, é o lugar da manifestação da glória de Deus. Não há outro caminho que se salve, que chegue ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Não há outros mandamentos, não há outros ensinamentos que não esteja na palavra de Deus, nos 39 livros do Antigo Testamento, nos 27 do Novo Testamento. Não existe outra escritura que não seja essas escrituras que nós temos na nossa Bíblia. Não existe outra verdade que não seja a do Senhor Jesus. É isso que nós temos que dizer,
É isso, você, meu irmão, minha irmã, que tem que enfrentar, tem que ser crítico, tem que ser corajoso e não deixar de falar as coisas que você tem ouvido e visto da parte de Deus, aonde você estiver inserido. Amém? Porque se o mal avance, tem avançado muito nesse mundo, em todas as camadas, vou assim dizer, da nossa sociedade, é porque os cristãos se tornaram omissos, covardes e abraçaram o que na teologia é chamado liberalismo teológico, um ramo, um movimento que entrou, dentro dos seminários, dentro das faculdades de teologias, formando gerações de pastores que têm aprendido a denegrir a palavra do Senhor, a colocar em dúvidas relatos como da criação, relatos dos milagres de Jesus, tem pregado mais aquilo que as pessoas querem ouvir, paz, amor, alegria, prosperidade, do que aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Sobre o juízo, sobre o pecado, sobre uma vida de santidade, sobre Cristo que salva, cura e liberta, sobre o testemunho que devemos dar, sobre nós nos afastarmos e repudiarmos as coisas malignas desse mundo. Essas coisas, quando você fala no púlpito, quando você fala na sua casa, de pessoas que não são cristãs, ou no trabalho, em outros lugares, isso acaba ofendendo. E ofende até mesmo as pessoas que estão na mesma fé, a princípio na palavra, estão na mesma fé, mas internamente de vivência estão longe da mesma fé que eu e você temos em Cristo Jesus. As pessoas se ofendem. Poxa, irmão, não era para você dizer isso. Como não? Temos que dizer a verdade. Sabe, quando eu olho para Jeremias e vejo assim a ignorância, os da liderança ali, eles vão dizer ali no final do verso 4, eles dizem assim: este homem não procura o bem-estar do povo e sim o mal. Desde quando Jeremias procurava o mal do povo? Pelo contrário, Jeremias está procurando o bem, dizendo: olha, não adianta lutar contra esse exército, porque é um juízo de Deus contra a cidade. Pelo contrário, se rendam porque vão viver. Vão para o cativeiro? Vão para o cativeiro. A cidade será destruída, mas vocês viverão. E Deus há de sustentá-los. E Jeremias trabalhou com o povo nessas questões do mover da misericórdia de Deus, mas do juízo de Deus. Como nós um dia veremos o juízo de Deus nessa terra também, em nosso tempo, no tempo que Jesus voltar. Então, meu irmão, minha irmã, que você, em nome de Jesus, seja esse Jeremias. Não deixe de denunciar o pecado. Não deixe de falar a verdade que está na palavra de Deus. Não se acomode com aquelas pregações de amor, paz, alegria, vazias. Sabe, quando o pregador ou a pregadora aí na sua igreja chegar e ler um versículo, um texto bíblico, e já sair fora do texto bíblico, já contar história de parente, história de amigo, uma historinha aqui, ou historinha colar, você, olha, cai fora, porque essa pessoa que prega lá está vazia do Espírito de Deus. A pregação, seja na igreja, seja no grupo, nos pequenos grupos, discipulado nos lares, seja onde for, é na palavra de Deus. Cristo é o centro, é a razão da nossa pregação. Então, que em nome de Jesus, você seja como Jeremias. Não tema o povo, não tema as pessoas. Se Deus mandou você dizer, vai lá e diz a verdade, porque certamente, honrando o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus te honrará perante os homens para mostrar que você, meu irmão, minha irmã, é um servo, uma serva de Deus, um filho, uma filha de Deus, ungido, lavado pelo sangue de Cristo. Amém? Então, em nome de Jesus, continue aí pregando, anunciando as verdades do Senhor Jesus. Não se deixe levar pelos falsos profetas. Continue testemunhando sobre o Senhor Jesus. São tempos difíceis? São.
Estamos sendo perseguidos? Estamos, mas vamos vencendo em nome de Jesus. O que não podemos, o que você não pode é deixar de falar dessa palavra maravilhosa, porque ainda há muitas pessoas para serem salvas. E certamente você as encontrará, porque Jesus vai colocar no seu caminho, no meu caminho, no nosso caminho, para falarmos e darmos bom testemunho sobre Cristo e ver essa alma ganha para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, tenha uma boa noite com Deus. Vamos orar ainda, né? Antes de nós irmos embora, mas glória a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por nos abençoar nesse momento da leitura de Tua gloriosa palavra, por falar poderosamente aos nossos corações e nos dar a sabedoria, o entendimento dessa palavra. Eu lhe agradeço, Senhor Jesus, porque são tempos difíceis que nós vivemos, mas ali está o Senhor nos fortalecendo, nos ungindo e nos capacitando para continuarmos a boa obra que o Senhor começou e que tem confiado a nós para continuarmos essa obra de ganharmos almas para o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, toca na vida desse meu irmão, minha irmã que está assistindo e aqueles que virão assistir. Que se porventura houver qualquer enfermidade, Senhor, eu clamo a Ti que cure esse teu servo, essa tua serva dessa enfermidade, em nome de Jesus. Seja curado dessa dor, seja curado, Senhor, essa angústia, dessa dor na alma, dessa tristeza, desse desespero que esteja passando essa alma aí que sofre, Senhor, em nome de Jesus, que ela descanse em Ti, que sinta o Teu toque transformador, que sinta o Teu toque de amor, Senhor Jesus, dizendo a ela abrindo e ouvindo a Tua voz, que o Senhor é com ela, é com essa vida, aonde quer que andares. Obrigado, Senhor, por curar, obrigado, Senhor, por sustentar o Teu povo nas necessidades que alguns estão passando, mas que certamente vencerão essas dificuldades, encontrarão um emprego, terão alimento na sua casa, em nome de Jesus, Senhor. Repreenda todo mal, se porventura estiver agindo na vida do teu servo, na sua família, Senhor, que haja paz, haja libertação e salvação, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti e lhe agradeço, Deus Todo-Poderoso, por ouvir o nosso clamor hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. Amém? Então fique na paz e no amor de Cristo e até breve, meu irmão, minha irmã, que todos vocês tenham uma boa noite no amor, na graça e na salvação de Cristo Jesus. Fique na paz e no amor de Cristo, até breve, paz.